Olá, o programa Livros que Iluminam de hoje apresenta Missionários da Luz, mais uma obra do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Geraldo Campetti, nosso especialista nessa coleção, é quem nos apresenta esse livro. Geraldo, muito obrigado por estar conosco novamente. Com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e espiritual. Terceiro volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz, ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida pela reencarnação. Missionários da Luz conta que história, Geraldo? Olha, é exatamente a história dos trabalhadores que empreendem um serviço maravilhoso de preparação daqueles que vão retornar à vida física pelo processo da reencarnação. Aqueles que ajudam a dar a luz, para usar a expressão tão popular. Isso, e são os arquitetos, são os trabalhadores, os servidores do planejamento das reencarnações. Mas é uma obra muito completa, é impressionante como André Luiz consegue, num só livro, tratar de assuntos variados e de muita importância. Então tem também um aspecto inicial na obra que é de fundamental importância, que trata da mediunidade. A questão dos medianeiros ou os médiuns que têm esse trabalho da psicografia, da psicofonia, das reuniões de materialização inclusive, e a situação desses medianeiros, os abusos que acontecem, a questão do próprio corpo físico, as repercussões que tem através de vícios que acontecem e os conúbios espirituais, a interferência ou a relação que existe entre desencarnados e encarnados, esses encarnados vivos do lado de cá com os desencarnados vivos do outro lado, numa interação, num conúbio muito íntimo. E aí ele mostra tudo, inclusive o processo de vampirismo, que são algo assim bem detalhado, bem pesado até diríamos, mas que acontece sem que a gente, na maioria das vezes, se dê conta. Bom, vamos naquilo que você destacou logo no começo da entrevista, que é o processo de preparação para a reencarnação. É um processo complexo, ele carece de uma fase de diagnóstico, como é que é? É um processo complexo. Tudo o que existe em termos de programação divina não é tão simples, embora perfeitamente natural. Existem equipes de trabalho, profissionais, entre aspas, especializados, porque são servidores na causa do Cristo, na causa de Jesus, todos trabalhando em prol da vontade de Deus para que se efetive a evolução do espírito. Nesse caso, no processo da reencarnação, ou seja, o retorno do espírito à vida física, tem toda uma programação, todo um planejamento que é visto de forma minuciosa. E a gente aprende nessa obra, inclusive, que não existem duas encarnações idênticas, assim como não há também dois processos desencarnatórios idênticos. Evidentemente existe um planejamento, uma programação, etapas que são, de um modo geral, adredemente planejadas, como é o caso, por exemplo, do encontro dos futuros pais com o futuro filho, essa espécie de entendimento, de acordo através do sono, pelo desprendimento do sonho, o espírito vai ao plano espiritual, se encontram então os pais com esse espírito para haver uma programação, é como se houvessem promessas, tudo assim com relação ao que virá.
existe a preparação do espírito sobre a programação que ele vai realizar de acordo com a necessidade que ele tem. Então ele vai conseguir visualizar a sua necessidade, às vezes até acessando arquivos anteriores, como é o caso de vidas anteriores, outras reencarnações, para exatamente diagnosticar qual é a sua necessidade. Se ele tem essa condição, esse merecimento, ele próprio pode ir fazendo isso, mas sempre com ajuda, sempre há uma intercessão divina, um apoio de benfeitores que tem mais preparação. Há casos de espíritos que vêm em trabalho de missão, esses têm toda uma programação, além do que existe de espontâneo, natural, pela própria execução da lei divina, eles têm todo um aparato devido à missão que vão desenvolver. E há casos daqueles outros espíritos que acabam reencarnando quase que de maneira compulsória, como o próprio André Luiz utiliza esse termo, que eles recebem a injunção kármica, o próprio efeito da lei de causa e efeito, não têm condições de fazerem escolhas próprias, então o próprio caminho é definido por esses amigos benfeitores, mas sempre visando o bem do indivíduo, do protagonista. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. E há explicações mais detalhadas de como se dá esse processo de junção do espírito com a carne? Parece que tem um elemento aí fundamental, o perispírito. Existe, né? Existe. Olha só, o perispírito é uma terminologia espírita mais específica para identificar o corpo espiritual, que o apóstolo Paulo chama de corpo espiritual, ou seja, uma espécie de corpo que reveste o espírito. Nós somos o espírito, a essência, a individualidade, a inteligência. Para a gente poder ser reconhecido, identificado, nós precisamos dessa forma, desse instrumento, desse intermediário que é o perispírito. E ele tem uma função muito importante com relação ao corpo físico também, porque, no dizer de Hernani Guimarães, ele é exatamente o modelo organizador biológico. O perispírito é o que vai ser como se a matriz que depois vai dar origem ao corpo físico. Porque o que acontece? Tudo o que ocorre na vida, seja na vida espiritual, seja na vida física, pelas reencarnações, por atuação do espírito, que somos nós mesmos, fica registrado no perispírito, nesse corpo perispiritual, que tem os seus arquivos. Então, é acessado um arquivo específico ou outro para exatamente ver a necessidade maior que aquele espírito vai ter num planejamento reencarnatório. E aí você tem uma espécie de desenho, os próprios cromossomos, a própria genética, os genes ali são todos definidos de acordo com a necessidade do espírito, até mesmo uma deficiência, por exemplo, uma enfermidade, um probleminha que o corpo vai se manifestar, devido a uma vinculação, por exemplo, pretérita. Às vezes o espírito, numa encarnação, ele acabou abusando, como relata André Luiz nas suas obras, né, de um indivíduo que acabou abusando dos seus serviçais, entre aspas, na época da escravidão. Ele, então, impunha um rigor muito grande e aqueles que estavam encarnados naquela situação tinham dificuldades de respirar, adquiriram, então, doenças respiratórias. Esse espírito causador dessa situação, ele reencarna numa futura vida física com dificuldades pulmonares. Bom, esse é o programa Livros que Iluminam, que hoje trata de Missionários da Luz, o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, resultado da parceria entre o espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Geraldo Campetti volta conosco depois do intervalo, tratando um pouco mais dessa obra. Nós já voltamos. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe!
Porque uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro foi a parte dos completistas. É falar aquela pessoa que reencarna, que consegue fazer as coisas que se propôs. Acho que o livro tem lições belas também para mãezinhas, mulheres que estão grávidas ou que pretendem ser mães, porque a descrição do processo reencarnatório, do vínculo reencarnatório do espírito que vem com a mãe é belíssimo, é emocionante. Mas Missionários da Luz eu acho assim altamente didático, muito envolvente, maravilhoso. Olá, estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, que hoje se dedica a Missionários da Luz, terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, resultado da parceria entre o espírito André Luiz e o médium Chico Xavier. Geraldo Campetti conversava conosco no primeiro bloco sobre o principal aspecto da obra, que é a reencarnação. E aí uma curiosidade, Geraldo, sobre o momento exato em que espírito se liga a esse novo corpo que ele vai habitar. O livro conta pra gente detalhes sobre isso? Conta e confirma, inclusive, os próprios aspectos doutrinários embasados na codificação de Allan Kardec, como se coloca no Livro dos Espíritos, que é o principal livro espírita, o primeiro deles e o mais completo, constituído de perguntas e respostas. E há uma informação dos espíritos superiores em que o espírito é unido ao futuro corpo exatamente no momento da fecundação, em que o óvulo feminino é fecundado então pelo espermatozoide masculino. E André Luiz narra que até a seleção do espermatozoide que vai fecundar o óvulo, em determinadas situações e circunstâncias, ele é selecionado por esses amigos espirituais, para que seja o mais indicado, o mais apropriado, que vai trazer a carga genética, inclusive, a atender às necessidades do espírito reencarnante. O que reforça aquela frase muito dita e sempre repetida no Espiritismo de que nada é por acaso. Nada, efetivamente, porque o nada não existe, o acaso também não. É impressionante porque tudo tem uma causalidade, existe um planejamento, uma programação e tudo é visto com muitos detalhes. Quando a gente começa assim a ler essas obras, a estudar, a gente vai vendo que riqueza de informações são transmitidas. A própria formação, preparação desse futuro corpo, que já tem o seu mapa cromossômico, já tem a sua matriz no próprio perispírito, que é o corpo perispiritual, sofre aquele processo depois, quando já está tudo encaminhado para a reencarnação, o que é chamado de miniaturização perispiritual, ou seja, nós nascemos crianças. Então o perispírito, ele reduz a forma também, para que possa ficar diminuta, e a gente vai ver todo esse processo maravilhoso da fecundação, e o espírito já está ali como que se mergulhado, digamos assim, nesse processo em que vai havendo um esquecimento do passado, porque ele não vai acessar mais as memórias anteriores, porque eles não serão necessárias, e aí, em boa parte, diga-se de passagem, não é? E aí ele vai se preparando para esse renascimento, ele passa por esse processo todo, a mãe com os 9 meses de gestação, até ele vir à luz, ao mundo físico.
tudo isso tem uma preparação. O espírito precisa de cuidados especiais. É um momento até que a gente diz e ouve dizer no ditado popular, é um estado de graça da mãe à maternidade, porque é um estado realmente especialíssimo, que merece muito cuidado. E permita-me, inclusive, dizer que nesta obra, que é de um cunho doutrinário assim admirável e profundo, André Luiz cita o caso de uma senhora jovem que acaba cometendo pela terceira vez o aborto, numa condição lamentável, exatamente fruto do desregramento, do abuso. E aproveitando então, como é que é esse processo do aborto? Ele deve ser muito doloroso para o espírito que está na perspectiva de reencarnar e perde mais uma oportunidade. É muito doloroso, muito doloroso. André Luiz narra nesse caso do espírito que estava com a oportunidade de renascer, que ele estava tão desejoso que ele chegava a se aproximar naquele contato, ele já estava no processo da reencarnação e a mãe, por uma irresponsabilidade, uma inconsequência, ela acaba indo numa festividade até abusiva, num local de baixo teor, inclusive, e ela, ali naquele instante, ela perde o filho. Há um aborto e André Luiz mostra o lado espiritual de como isso acontece. O espírito estava agarrado ao ventre. O desejo dele era tamanho de renascer que ele não queria jamais perder aquela oportunidade. Aí os amigos espirituais, sob o comando de Alexandre, que é o instrutor, desligam o espírito e ele é recolhido então no plano espiritual de volta uma vez mais. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do Espírito Eterno. Bom, voltando a esse aspecto central que você colocou para a gente do processo reencarnatório, também é mostrado o porquê de determinados processos reencarnatórios têm determinadas características. Você nos disse que nenhum processo reencarnatório é igual ao outro. Essas diferenças, alguns processos talvez mais dramáticos, outros menos, também são explicados? São explicados. A obra de André Luiz é completa, é impressionante. Ele coloca a questão do processo natural de reencarnação que ocorre como efeito até dos automatismos das leis divinas, ocorrendo para todo mundo, como uma necessidade evolutiva do espírito, o retorno dele à vida física, e coloca casos especiais, sejam daqueles missionários que vêm com um trabalho muito importante, que evidentemente tem todo um planejamento, um cuidado especial. Não é que os outros sejam descuidados, mas esse exige uma atenção específica devido à própria missão que vai ser desempenhada. E não só isso, veja como a misericórdia divina atua. Há casos de intercessão. Intercessão é aquela ajuda que vem de um terceiro, seja um parente, um familiar, um amigo. Há, por exemplo, o caso de um reencarnante em que a mãe solicita o apoio e ela pede por ele. Então, os mentores espirituais que trabalham nesse departamento de planejamento reencarnatório, eles atuam no sentido de fazer a preparação mais adequada de acordo com a necessidade do espírito, porque nada vai fugir, evidentemente, do que ele tem como necessidade, mas também atribuindo-lhe uma espécie de concessão por esse processo de ajuda externa, da intercessão. Então tem todo um cuidado, tem todo o processo também de acompanhar, de monitorar cada detalhe, até escolher determinadas situações ou tipo de tendências para que não venha atrapalhar o que foi planejado nessa reencarnação. Os casos em que o espírito por si só não teria condição de fazer essas escolhas, esse planejamento. Não teria, mas recebe ajuda por misericórdia e por essa intercessão que vem de familiares, de parentes, de pessoas amadas. Bom, esse é um dos aspectos presentes no livro Missionários da Luz, o livro que estamos conhecendo melhor neste programa Livros que Iluminam. Geraldo Campetti volta daqui a pouquinho, no terceiro bloco, depois de um rápido intervalo. Já voltamos. Eu sou assinante do Clube Amigos do Espiritismo. Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês.
Eu já assisto programas espíritas na TV há algum tempo e sempre me perguntava por que não existe mais conteúdo espírita na televisão. Aí eu entendi, não adianta dizer que quer mais espiritismo na TV se você não ajuda a expandi-lo. Foi por isso que eu assinei o Clube Amigos do Espiritismo. Os DVDs que eu recebi são sensacionais. Palestras, videoaulas, documentários, animações. Eu fiquei assim. Então, meu conselho é esse. Quer ajudar a expandir o espiritismo na TV? Se associe ao Clube Amigos do Espiritismo. Vale muito a pena. Missionários da Luz é uma obra que me encanta do ponto de vista técnico no que se diz respeito à mediunidade. Ele traz uma série de contextos, de situações que envolvem problemas relacionados com a família, com a reencarnação, como é o caso de Segismundo, que nos emociona muito todas as vezes que relemos. Vem esclarecer uma série de dúvidas e questões que nós temos acerca da reencarnação, da mediunidade, do sexo, enfim, de todo o desenvolvimento moral do homem. Este é o programa Livros que Iluminam. Hoje, o livro em destaque é Missionários da Luz, um livro ditado pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier, ao conhecido médium Chico Xavier. É o terceiro livro de uma coleção de 13 livros que conta a vida no mundo espiritual. Tem exatamente esse título. Geraldo Campetti, que estuda, conhece, inclusive coordenou uma publicação específica sobre a coleção, é quem conversa conosco sobre Missionários da Luz. Geraldo, falamos nos 2 blocos anteriores, principalmente dos aspectos científicos, eu diria assim, né, do processo reencarnatório, que é, digamos, o elemento central. A mediunidade também, as formas de mediunidade também, você nos narrou, são pontos importantes dessa obra. Mas todos esses casos que são contados têm como objetivo dar uma mensagem central. Qual você diria que é a principal mensagem do livro Missionários na Luz? A valorização da vida, no seu teor não apenas físico, que nós temos que considerar respeitando o veículo somático, o organismo, o nosso corpo físico, merece a nossa atenção, a nossa saúde, o nosso cuidado. Mas principalmente a saúde espiritual, reconhecendo que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui na Terra sim de passagem, mas que devemos aproveitar o máximo possível a oportunidade que nos é concedida. Que no planejamento espiritual nada passa em branco, tudo tem o seu sentido, tudo tem a sua explicação. E que nós somos os construtores do nosso próprio destino, a depender das escolhas que nós vamos fazendo. A gente vê a mediunidade como um ponto de intercâmbio entre os 2 mundos, como fundamental para o nosso entendimento acerca dessa realidade espiritual que permeia constantemente a nossa vida, da qual nós dependemos, inclusive, e também fala desse processo do retorno do espírito à vida física, à reencarnação, como um princípio da lei divina, acima da justiça, colocando o amor do Pai para com todos os seus filhos. Por isso, Missionários da Luz, aqueles integrantes de equipes de trabalho no plano espiritual, fazendo uma relação com os trabalhadores do plano físico e procurando disseminar o bem, o amor, a verdade por onde quer que passem, sobretudo na construção de um mundo melhor. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Bom, por fim, como eu já citei em alguns momentos,
é um dos 13 livros que formam a coleção A Vida no Mundo Espiritual, uma coleção que inclusive já é objeto de um livro de referência para que possamos estudar, que você coordenou, e que é resultado dessa dupla fabulosa, né? O espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Você nos diria como palavras finais sobre essa dobradinha? Chico Xavier, um homem-luz, o homem, literalmente o homem de bem, como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que consegue praticar na sua maior pureza a lei de amor, de justiça e de caridade. Resumindo nessas 3 leis aí, ou nessa lei com esses 3 tópicos, as 3 revelações do Ocidente. Desde Moisés com a justiça, a Jesus com o amor e o Espiritismo com a verdade. Esse homem de bem, esse apóstolo do Cristo que nos deu esse exemplo maravilhoso e do qual tivemos o privilégio de sermos contemporâneos. André Luiz, um espírito disciplinado. Um espírito que galgou os passos da evolução por esforço próprio, com uma busca, uma vontade admiráveis de sempre encontrar respostas, e um comunicador por excelência, como um repórter do outro mundo, nos trazendo essas revelações e materializando o mundo espiritual para que a gente aqui na Terra pudesse ter um entendimento mais exato do que significa essa nossa verdadeira morada, para a qual todos nós estamos destinados. Perfeito. Bom, te agradeço muito mais uma vez, Geraldo Campetti, por nos trazer um belíssimo panorama dessa obra, Missionários da Luz, parceiro no estudo de todos esses 13 livros que formam a coleção A Vida no Mundo Espiritual. E um agradecimento especial a você que nos acompanha no programa Livros que Iluminam. Nós, inclusive, já fazemos uma propaganda. Outros programas virão com outros desses maravilhosos livros da coleção. Até um próximo programa. Olá, o programa Livros que Iluminam de hoje apresenta Missionários da Luz, mais uma obra do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, 3º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Geraldo Campetti, nosso especialista nessa coleção, é quem nos apresenta esse livro. Geraldo, muito obrigado por estar conosco novamente. Com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e espiritual. 3º volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz, ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida pela reencarnação. Missionários da Luz conta que história, Geraldo? Olha, é exatamente a história dos trabalhadores que empreendem um serviço maravilhoso de preparação daqueles que vão retornar à vida física.
pelo processo da reencarnação. Aqueles que ajudam a dar a luz, para usar a expressão tão popular. Isso, e são os arquitetos, são os trabalhadores, os servidores do planejamento das reencarnações. Mas é uma obra muito completa, é impressionante como André Luiz consegue, num só livro, tratar de assuntos variados e de muita importância. Então tem também um aspecto inicial na obra que é de fundamental importância, que trata da mediunidade. A questão dos medianeiros ou os médiuns que têm esse trabalho da psicografia, da psicofonia, das reuniões de materialização inclusive, e a situação desses medianeiros, os abusos que acontecem, a questão do próprio corpo físico, as repercussões que tem através de vícios que acontecem e os conúbios espirituais, a interferência ou a relação que existe entre desencarnados e encarnados, esses encarnados vivos do lado de cá com os desencarnados vivos do outro lado, numa interação, num conúbio muito íntimo. E aí ele mostra tudo, inclusive o processo de vampirismo, que são algo assim bem detalhado, bem pesado até diríamos, mas que acontece sem que a gente, na maioria das vezes, se dê conta. Bom, vamos naquilo que você destacou logo no começo da entrevista, que é o processo de preparação para a reencarnação. É um processo complexo, ele carece de uma fase de diagnóstico, como é que é? É um processo complexo. Tudo o que existe em termos de programação divina não é tão simples, embora perfeitamente natural. Existem equipes de trabalho, profissionais, entre aspas, especializados, porque são servidores na causa do Cristo, na causa de Jesus, todos trabalhando em prol da vontade de Deus para que se efetive a evolução do espírito. Nesse caso, no processo da reencarnação, ou seja, o retorno do espírito à vida física, tem toda uma programação, todo um planejamento